Ora, bom dia, o meu nome é António Mamed, estou aqui como coordenador da Comissão Especializada da Gestão de Ativos da APDA. Hoje tenho comigo um painel repleto de profissionais do setor no que diz respeito à remodelação dos ativos horizontais ou lineares, com recurso às tecnologias trenchless, portanto sem abertura de bala, sendo que se pretende abordar aqui alguns temas relacionados com este assunto, designadamente como é que as entidades gestoras estão em Portugal a acolher estas novas tecnologias, ou tecnologias até que já existem há algum tempo, para a remodelação dos seus ativos horizontais. Também abordar aqui, não ir muito ao pormenor, mas também se os preços praticados pelas empresas que têm esta tecnologia, que estão aqui representadas por alguns colegas, se podem concorrer com os preços praticados pelas empresas que praticam as metodologias tradicionais, com uma abertura de bala. E também podemos abordar aqui, se for caso, esse tipo de tecnologias é que de facto podem revolucionar o mercado, do ponto de vista não só do impacto social, mas também da celeridade e da eficácia na remodelação. Entre outros assuntos que certamente abordaremos aqui. Ora, como disse, tenho aqui um painel repleto de excelentes profissionais que aceitaram o nosso convite e que desde já agradeço. Representam empresas do setor, como disse, e são pessoas subejamente conhecidas. Portanto, e que passo a apresentar o Humberto Gonçalves, o Ricardo Duarte, o Emanuel não está hoje, então, já está aqui o Emanuel, e o Zacarias. Portanto, como disse, são pessoas que as entidades gestoras, muitas delas já recorreram aos seus serviços, mas o mais importante na conversa de hoje é também dar a conhecer ao setor as vantagens das tecnologias estrangeiras, assim como se perspectiva que seja a sua evolução. Eu colocaria ao painel a primeira pergunta, e que passa pelo comentário de um relatório da AWWA, dos Estados Unidos da América, onde evidencia que as entidades gestoras consideram, no jogo, se avaliarmos para os últimos 5 anos, e também já foi uma resposta semelhante, portanto, consideram que o investimento dos ativos é o principal desafio, diria até a principal preocupação para o futuro. E eu vou partilhar aqui convosco uma imagem que evidencia, portanto, isto. Conseguem ver? Perfeito. Sim, conseguimos. Sim, consigo. Ok. Portanto, e o que é que isto diz? Que, de facto, a preocupação, já desde assim, que o principal desafio que eles encontram aqui no setor é o investimento dos ativos. Aquilo que vos coloco, a pergunta que vos coloco aqui é, apesar de termos consciência de que nos Estados Unidos a infraestruturação, vá lá, ocorreu mais cedo, acha que em Portugal estamos já neste ponto? Vem aqui, por outro lado, vem aqui uma possibilidade do setor começar a apostar nas tecnologias trenchless, tendo em consideração as vantagens sociais, a celeridade de execução, que falámos há pouco, as reduções das emissões de dióxido de carbono. O que é que acham? Começaria então pelo Humberto. Muito obrigado, cumprimentar a todo o painel, agradecer o convite ao engenheiro António Mamed. A nossa, relativamente, concordo com o que disse, com este enquadramento. O que eu noto é a necessidade da reabilitação mais nos cascos das cidades, ou seja, tudo o que foi infraestruturas já realizadas há mais anos nos centros das cidades são essas que têm mais prioridade em intervenção. Recordo para a gestão de ativos e para que as entidades consigam gerir melhor os seus ativos, é muito importante eles apostarem na limpeza e inspeção vídeo para poderem caracterizar as suas patologias. Diz a norma da WA que 2 em 2 anos, num período de 2 em 2 anos, se deve proceder à limpeza e inspeção vídeo. E isso vai desencadear todo um controle das infraestruturas. Nós estamos neste setor há mais de 15 anos a reabilitar por várias metodologias, nomeadamente no CIPPUV, e o que a nossa experiência nos diz é que os donos de obra, no início, estão muito balançados por ser uma nova tecnologia, questões de durabilidade e execução,
E depois, o que eu recomendo sempre aos donos de obra, pá, não façam grandes projetos. Se ainda não conhecem a tecnologia, façam pequenos troços, um troço de 50 metros, um troço de 100 metros, algo que não faça, que não tenha muito impacto no orçamento, mas que testem as tecnologias. Porque ao testar as tecnologias vai-lhes permitir abrir o leque de soluções para as suas infraestruturas. É claro que se nós deixarmos as infraestruturas muito envelhecidas, muito degradadas, esse envelhecimento vai começar a limitar a opção das diferentes tecnologias. Temos aqui um painel, cada empresa em Portugal temos diferentes tecnologias, mas o que é certo é que quando as patologias avançam e a degradação avança, vai reduzindo cada vez mais a degradação, mais redutoras são as soluções preeminentes. São mais redutoras as soluções e mais onerosas. Concorda então que é um desafio também, o principal desafio do setor será o envelhecimento dos ativos, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E pô-los a garantir a sua funcionalidade. Até eu vou mais para... Eles querem garantir a funcionalidade porque quando colapsa um coletor de saneamento, há uma série de problemas que advém da entidade, tem que se fazer bypass, tem que fazer uma data de situações que vai muito para o impacto social. Eu concordo também com o que disse, porque nós tivemos ali uma obra em Oeiras, em que era do Grupo Águas de Portugal, no entanto, a estrada, a rodovias e outras infraestruturas não eram das Águas de Portugal. O que é certo é que as Águas de Portugal queriam intervir nos seus emissários, mas a Câmara não autorizava, não permitia, por exemplo, abrir a escavação ou limitava muito ou condicionava muito a intervenção. Ou seja, estas tecnologias são, mais uma vez, uma alternativa à situação, a esta situação. Porquê? Porque as entidades gestoras, muitas delas não são donas são donas da sua infraestrutura, que passa debaixo de uma estrada, que passa debaixo de alguma coisa, que eles não têm o controle disso. E então estas tecnologias ajudam muito nestas situações. Vem então aqui também uma oportunidade, não é? Muito Exatamente. bem. Ricardo, vossa opinião agora, sua opinião. Bom dia a todos, a todo o painel, e obrigado ao engenheiro António Mamed por o convite. Relativamente ao assunto, concordo com o que foi dito agora anteriormente, com o engenheiro Humberto. Realce que, em relação à situação destas novas tecnologias, além daquilo que já foi dito pelo Humberto, acho que é importantíssimo que as pessoas, o dono da obra, na gestão dos seus ativos e na resolução dos seus problemas, que procurem as diversas soluções, porque, à semelhança dos métodos tradicionais, os métodos alternativos com a situação de não abertura de vala, cada um é aplicável a cada situação e não podemos, muitas das vezes, também com um método querer resolver todos os problemas. E, às vezes, o dono da obra é um pouco por aí. Existe um método, ok, conhecemos aquele método, mas não vamos ver se realmente ele é adequado, qual é o melhor, se calhar aqui não é aplicável. Vimos fazer aqui um outro tipo de, digamos assim, de análise para recorrer a estes métodos. Sem dúvida, cada vez mais temos sido procurados pelos donos de obra com estas novas alternativas. Muitas das vezes, em última instância, porque quando não existe outro tipo de solução, espera-se aqui um milagre. E às vezes não é bem assim. Tudo tem os seus limites, tudo tem as suas, digamos assim, as suas limitações, mas dentro daquilo que é possível fazer, analisar o método mais correto. Como disse o engenheiro Humberto, e é verdade, cada empresa tem os seus métodos, cada empresa trabalha com as suas tecnologias. Não podemos, por exemplo, com o pipe bursting, querer resolver um problema de relining ou de mangas ou outra coisa qualquer, como também não podemos querer resolver a reabilitação com mangas, com a extensão de uma conduta de água, e se calhar aí o pipe é mais aplicável. Cada método, e por isso é que aqui estamos, para resolver e para dar a nossa opinião daquilo que temos de passar no dia a dia, e realmente é aqui um desafio que se torna importante, esta aproximação, quer do dono de obra, quer com as empresas que têm estas tecnologias para oferecer. Certo. Muito obrigado, Ricardo. Zacarias.
Bom dia a todos. Agradeço o convite pelo António Mamed. É o seguinte, eu penso que a tecnologia de reabilitação já existe há vários anos pela Europa fora e em Portugal inclusive. O que é que acontece? Muitas das vezes os nossos projetistas, não são os donos de obra, mas sim projetistas, não têm o conhecimento dessas tecnologias. E normalmente só recorrem, por exemplo, no caso de saneamento, em que as profundidades são demasiado, os saneamentos estão instalados a altas profundidades, em que abrir vala e provoca um impacto social demasiado grande. Nessas situações recordam-se dessas tecnologias, então vão à procura dessas tecnologias. Eu penso que, como disse, as tecnologias já existem já há alguns anos para cá, estamos a falar mais de 10 anos ou mais, e pelos projetos que foram executados com essas tecnologias, são muito poucos. Se formos a ver... e com bons resultados, não é? Exatamente. Se formos a ver o universo, eu falo por nós, nós temos a tecnologia de hydrobrusting e de relining, Águas de Portugal, principalmente a EPAL, aplica bastante o hydrobrusting no caso das tubagens de fibrocimento, que por lei são obrigadas a serem remodeladas. Então, nessa situação, a EPAL aplica bastante essa tecnologia. Mas se formos a falar no caso de saneamento e de outros serviços, ainda é muito pouco usual. É muito pouco usual. Eu penso lá, o abordarmos este tema é sempre bom, porque pelo menos vamos fazer com que os projetistas e os donos de obra que ainda não desconhecem essa tecnologia, ou provavelmente nem sequer procuram tentar saber o valor, porque às vezes pensam, é como o engenheiro António Mamed disse, às vezes nem sequer que procuram a tecnologia, associam logo um valor estrondoso nessas tecnologias. Só que se formos a ver o benefício dessas tecnologias no impacto social, precisamente, abrir uma vala com 8 metros de profundidade numa estrada, obviamente o rendimento que se tem com a abertura de vala ou com a aplicação dessa tecnologia, onde ela seja possível utilizar, porque também é bom realçar que nem sempre essas tecnologias são aplicáveis, porque consoante as características da infraestrutura, essas poderão não ser aplicáveis, mas lá está, com tantas tecnologias que existem, tenho a certeza absoluta, se não for uma, haverá outra de certeza absoluta que cumprirá essa função. Por isso que eu penso que esse pequeno colóquio que estamos a ter aqui será muito importante para divulgar a existência dessas tecnologias no mercado português. Porque tenho a certeza absoluta que o mercado português tem todas essas tecnologias já no ativo, só que lá está, por desconhecimento ou de projetistas, quando lançam os projetos, não procuram essas tecnologias, ou então, às vezes, por acharem que o preço é exorbitante, até nem vale a pena abordar esse tema. E do que já foi falado aqui, concordo plenamente com o que os meus colegas referiram, e passo a palavra. Muito bem, portanto, de facto, o envelhecimento dos ativos vai ser nos próximos tempos, também concordam. E Manuel, opinião Bom agora? dia. Obrigado pelo convite, para o engenheiro António Mamed e a todos que aqui estão. Pegando um bocado num tudo que toda a gente falou até agora, que é a abertura de vala que nós temos. Claro que abrir valas profundas é difícil, mas mais difícil é que cada vez mais nós temos infraestruturas antigas, estão a ser mudadas o pessoal que está a gerir estas infraestruturas, e então neste momento há algum desconhecimento das suas passagens, das suas localizações. Então abrir, por exemplo, uma vala de 8 metros de profundidade, não se sabe o que é que se apanha, pode-se apanhar outros tipos de infraestruturas, desde eletricidades, desde qualquer infraestrutura que seja, e isso vai acabar por ser um gasto a mais, e pode ser algo muito dispendioso, ter que reparar esse tipo de problemas que são causados na hora, e as mangas, o relining, consegue fazer com que como não há abertura de vala, há sempre uma garantia de que não vai haver um prejuízo maior,
que não vamos ter um gasto esgotado àquilo que já é este tipo de reparação. Claro que, como também disseram antes, nem sempre é possível reparar, é preciso ter isso em consideração. Por exemplo, se um coletor está com uma pendente errada, um relining não repara as pendentes. Pode-as, não vou dizer melhorar, que é porque também é errado, mas como tem uma capacidade de fluidez muito superior, também os sedimentos não vão parar com tanta facilidade, a rugosidade é menor, portanto também é outro ponto que também nos vai ajudar, por mais que a pendente não esteja nas melhores condições, e faz de que estas soluções sejam uma mais-valia, e quanto mais não seja o que se falou antes, tentar experimentar, nem que seja um trecho, só 5,50 ou nos sítios mais difíceis, para que eles vejam que a solução é uma solução com pés para andar, e é uma solução que está cá há muitos anos, é uma solução que já se faz há muito tempo. Por ultravioleta, se calhar nem tanto, digo eu que provavelmente os primeiros que estejam cá em Portugal 10 anos a fazer por ultravioleta, mas por inversão Emanuel, já lá vamos à parte mais técnica. Portanto, eu acho que estamos todos aqui. Estamos todos aqui de acordo que, de facto, há um desafio muito grande também no setor em Portugal. Acho que devemos aproveitar aqui a oportunidade, temos conhecimento prévio do que outros países que se infraestruturaram mais cedo estão a passar, e neste caso dos Estados Unidos da América, que de facto na remodelação são pioneiros em muita tecnologia trenchless, e só fazem isso atualmente na remodelação. É naqueles casos que vocês bem alertaram que não é possível, não há tecnologia atualmente no mercado, ou não se adapta por este ou aquele motivo, que são raros casos, admito, mas eles utilizam para remodelação de ativos horizontais de facto apenas as tecnologias trans. E também tinha que ser assim, porque nós somos aqui um caso mais extremo, abrir uma vala no centro de Nova Iorque não devia ter muitas vantagens, nem sociais, nem técnicas, não é? Muito bem. Muito obrigado a todos. Eu focava agora num outro assunto que está na ordem do dia, nomeadamente o facto do país estar a pensar aumentar a disponibilidade de água, não é? Para fazer face ao problema grave da seca que todos temos vindo a ver nos últimos tempos, e que nos fez recordar uma vez mais, não é, a forte dependência que temos de Espanha. Mas, por outro lado, continuamos com perdas na redistribuição na ordem dos 30%, de acordo com o último relatório de desempenho publicado pelo regulador, todos conhecemos o vulgo Rosado. E também associando aqui à parte da remodelação, eu perguntava como é que vocês veem esta estratégia. Valerá a pena aumentar a capacidade, entre aspas, do reservatório sem antes, ou a montante, resolvermos, montante, aqui não é o caso, ajudante nas redes, a resolvermos de vez o problema da rede estar com baixos índices de eficiência, estas perdas, ou se vem aqui também, mais uma vez, como disse anteriormente, uma oportunidade para se apostar cada vez mais nas tecnologias trenchless para ajudar a resolver o problema de eficiência. O que é que vocês acham sobre isto? Esteja à vontade para intervir, portanto. Começaria pela mesma ordem, então, Humberto. Ok. Então, realmente, tem-se falado aí neste problema da seca e na crise, neste ponto crítico hídrico, e realmente nós somos um país em que os coletores de água potável também já estão a atingir o limite. Falou-se no fibrocimento, como também outras condutas que apresentam elevado estado de degradação. Claro que não há neste momento, se calhar, há mais inspeção no saneamento do que na água, devido à inutilização, ou para inspecionar as tubagens é necessário paragem, não é? do coletor de água. Eu entendo que antes de se pensar em alguma coisa e de grandes investimentos de milhões,
porque não sendo nós um país tão rico, ou pelo menos é assim que nos fazem entender, deve-se apostar cada vez mais na reabilitação da água potável. Existem várias soluções para a reabilitação da água potável, e lá está, dentro dos liners, ou pipe bursting, ou pipe reamming, a substituição, existe uma série de soluções que pode ajudar e muito a reduzir esta perda de águas. Lá fora, falou nos Estados Unidos, os Estados Unidos, devido ao Eddie Wood, que era inglês, que depois transportou a sua tecnologia com mais de 50 anos para os Estados Unidos são muito conservadores, apesar de serem pioneiros, eles são um pouco conservadores, e eles utilizam o método de inversão, em que o contacto com a água não é resina, mas sim polipropileno ou Estamos aqui a ouvir água quente ou a vapor d'água, em que já tem mais de 50 anos, e eles utilizam até diâmetros de 1500, até diâmetros de 1500 é possível fazer essa tecnologia. Eu julgo que há aqui um desconhecimento muito grande por parte dos donos de obra acerca das tecnologias que podem ser utilizadas, não só de diagnóstico, como também de reabilitação, porque o diagnóstico é fundamental. Muito bem. Ricardo. Em relação a este assunto, é verdade que a situação do aumento da disponibilidade de água é uma situação que, a ser aplicável, convém ser planeada. Certo, o que eu estou aqui a ver é, nós estamos com uma figura, fazendo aqui uma figura que já foi utilizada noutros fóruns. Estamos no fundo com um balde todo roto, estamos só a aumentar o balde. Claro. Portanto, é preciso reparar as roturas, os buracos. Portanto, não é? Claro, e sem dúvida que ao nível digamos assim, das entidades gestoras, convém fazer essa análise e ver se realmente, muito provável, a grande quantidade de perdas está na redistribuição em baixa, poderá estar também na alta, mas essas serão, digamos assim, mais visíveis. Muitas das vezes são aquelas situações da rede distribuidora que já está com 30, 40 anos, com material que já ultrapassou a sua vida útil, quer tubagem, quer acessórios. Atenção que às vezes as pessoas também associam só à situação da tubagem, a tubagem tem problemas. Muitas das vezes é uma questão de acessórios. Ou porque especialmente. Exatamente, muitas das vezes, digamos assim, andam-se a trabalhar com pressões acima do que era desejável, outras vezes por mesmo fadiga de materiais. Existem inúmeros problemas que vão ocorrendo, e que o que importa é que, quando se fizer a remodelação dessas infraestruturas, que se faça bem, não se faça a remodelação só realmente existe aquela intenção de fazer a reabilitação. Independentemente de qual for o método que seja utilizado, por vala ou sem abertura de vala, o importante é que se faça bem, que se faça uma boa escolha dos materiais e dos acessórios a aplicar, e também de quem aplica, porque muitas das vezes também, se não conjugarmos as duas coisas, também podemos ter muito bom material, mas não for bem aplicado. Agora, isto realmente traduz aqui uma situação de que cada entidade vai ter que fazer a sua, digamos assim, a sua radiografia e ver se os nossos problemas estão na rede em baixa, se estão na rede em alta, se estão nas captações, no armazenamento. Nós estamos cá para fazer, no que respeita à água, muitos métodos de pipe bursting, é o core business da empresa. Temos remodelado imensos quilómetros de rede, principalmente em zonas urbanas, e penso que será o futuro. Será por aí. Zacarias. Eu penso que essa pergunta é fundamental, é pertinente e é fundamental, porque efetivamente estar a investir milhões em reservatórios, em ligar canalizações de um para o outro, eu penso que acima de tudo é fundamental, antes de qualquer investimento dessa envergadura, reabilitar exatamente essas 30%, estamos a falar 30% de desperdício. É demasiado alto para não se ter atenção a esse valor. Porque, como diz, por mais que se façam os reservatórios, por mais que se amplie o abastecimento,
é ter um balde roto a transportar água de um lado para o outro. Quando chegarmos ao fim, temos menos 30%. Certo. Se traduzirmos isso em valores, este 30% que é desperdício, provavelmente teríamos aqui valor para reabilitar grande parte. E será por aí, desculpa, quando se fala muito na questão do financiamento, é uma excelente perspectiva esta que deu, de facto, a economia que se vai gerar com a redução dos 30%, não é? A economia, o valor económico que isso permite poupar às entidades gestoras, dá perfeitamente para financiar a reabilitação. Por isso, eu penso que as entidades gestoras deveriam seriamente avaliar, lá está, não só a tubagem em si, como os acessórios. É como diz, os ativos já têm demasiados anos, provavelmente muitos deles em fim de vida, e muitos já ultrapassaram o fim de vida e continuam a caminhar. Eu penso que o grande investimento, antes desse tal financiamento de que se fala por causa da seca, era olharmos exatamente para esses pontos. Lá está, não querendo puxar brasa a nossa sardinha, que estamos aqui nessa conferência, mas a realidade é mesmo essa. Estamos a falar 30%. Eu não tinha noção desse. Eu lembro, quando fizemos uma reabilitação, aliás, uma pesquisa de fuga para EPAL, há uns tempos atrás, estamos a falar de 2004, 2005, os valores eram muito mais altos. Mas se até a data ainda estamos com 30%, penso que ainda estamos muito aquém do desejável. Eu penso que lá está. Essa pergunta é pertinente e muito importante. Há de primeiro reabilitar, ou pelo menos tentar cicatrizar as feridas, depois arranjar solução para isso. Manuel. É um bocadinho o que toda a gente está a dizer. A gente, se aumenta o balde continua furado. E se vamos aumentar o balde, a porcentagem que vamos perder ainda vai ser maior. Claro que não vai só passar por... É preciso... Temos que descobrir o problema, temos que arranjar a melhor solução para o problema, reparar o problema, mas ter uma estratégia de reparação. Não pode ser só vamos reparar e depois estás... Porque a escassez da água vai continuar independentemente que se vá reparando, porque nós não conseguimos reparar de hoje para amanhã tudo. Então estamos a reparar hoje, vamos reparar amanhã e estamos aqui 1 ano, 2, 3 anos a reparar. Pelo menos que haja um planeamento, um planeamento com métricas e exatamente, e perceber quais é que vai ser o benefício de aumentar primeiro, porque esta rede de baixas até tem uma porcentagem muito baixa de fugas, então aqui podemos já começar por um aumento, mas numa rede onde tem uma porcentagem de fugas enorme, se calhar sim começar por um diagnóstico muito forte, onde seja o mais rápido possível para que haja tempo para se conseguir pensar, planear, escolher qual é que será a melhor solução, a mais viável ou a que dura mais, consoante o local que estamos. Vamos ter com certeza diferentes métodos de reparação. Portanto, enquanto não se houver um plano, e claro que sim, reparar sempre em primeiro lugar, mas com um plano bem definido, aí sim iremos ter uma noção do que é que será o melhor a fazer primeiro. Muito bem. Muito obrigado. Eu coloco agora uma pergunta de resposta, vá lá mais rápido. Eu, enquanto profissional do setor, e também muitos outros partilham desta opinião com quem tenho falado, verifica que há ainda um reduzido número de empresas em Portugal que têm ou que praticam as vossas tecnologias. Acham que a concorrência vai aumentar a curto, médio prazo, tendo em consideração estas necessidades também que temos vindo aqui a evidenciar? O que é que vocês acham sobre isto de uma forma muito breve? Começaria agora pelo Emanuel, para inverter aqui um bocadinho. A pergunta não vai ser uma pergunta fácil, porque em Portugal nós não temos grande margem para poder andar a investir, dar um passo maior cá perto. Certo, mas no fundo, Emanuel, desculpe, certo, o que eu falo é, o mercado vai ser estimulado
ou vai estimular, melhor dizendo, os particulares privados a investirem neste tipo de tecnologia, porque de facto continuamos com 30% de perdas, porque de facto temos problemas de infiltrações no saneamento muito graves e com prejuízos para a saúde pública até. Portanto, acham que... Porque aquilo que, da minha experiência profissional e daquilo que colegas do setor têm vindo, as vossas empresas estão no mercado, servem bem as entidades gestoras, não tenho dúvidas, com soluções robustas, com soluções duráveis e com tecnologias que muitas vezes nem sequer as conhecíamos, mas de facto não há muita disponibilidade. Nós muitas vezes temos de estar à espera muito tempo para podermos contar com a vossa colaboração. Aqui, de uma forma muito rápida, acham que isto tem tendência a alterar, ou então pronto, o investimento é tão grande, o investimento inicial, que vai deixar, de facto, de haver aqui um estímulo para novas empresas? Sim, eu acho que o estímulo está a aumentar e cada vez vai ser maior, porque nós também temos a União Europeia a dar-nos diretrizes de que deveremos, em obras, ter percentagens mínimas de reabilitação. Então só por aí nós vamos ter reabilitação sempre, e isso é um fator forte que vai ajudar com que haja cada vez mais. O setor privado, ou o trabalho em setor privado, também vai aumentar. Nós também temos casas cada vez com mais idade, está-se a optar sempre pela reabilitação de casas e não pela reconstrução. Certo, aí estamos a falar na parte predial, não é? Certo, exatamente. Mas sendo isso uma parte importante, porque se não existir, sendo nós estamos a falar sobre o ter novas empresas cá, as novas empresas têm que entrar e têm que começar a trabalhar, e o predial para eles, para quem está a começar, será sempre uma boa opção, porque as perdas começam dentro de casa, as pessoas também dão a água, por exemplo, a água está a passar no contador, as torneiras estão fechadas e está-se a perder água. Essa água, ok, está a ser paga, mas está a ser perdida. Então as pessoas vão querer reparar, e estas soluções são da mesma umas boas soluções para este tipo de infraestruturas. Claro, infraestruturas muito de diâmetro menor, mas as soluções passam praticamente pelo mesmo, mas com máquinas mais reduzidas. E, portanto, no geral, sim, temos aqui um up que nos estão a dar, um force que nos estão a dar para que a gente continue e cada vez invista mais sobre esta matéria. Muito bem. Zacarias, qual é a opinião sobre eu penso que a lei do mercado, se a procura, se a oferta for muita, haverá mais empresas a querer investir. Mas nós temos um grande problema em Portugal, António. O nosso problema em Portugal é que olhamos muito para o preço. O preço, às vezes vamos a ver concursos em que o preço de venda é inferior ao preço de custo. E enquanto... Desculpe, é um tema muito importante, de facto, mas nós cada vez temos que olhar para isto. Vou dar aqui um exemplo, também antecipando um assunto que tinha para falar aqui à frente, mas não tem problema. Nós temos cada vez olhar mais. É verdade que uma solução Transfer tem as vantagens sociais que nós todos conhecemos, correto, sem dúvida, mas vamos ver a durabilidade. De um caso simples, podemos ter uma solução em que, se eu fizer novo igual, vai-me ter uma durabilidade de 20 anos, vamos supor, sem estar aqui destrinçado também, para não revelar aqui muito do assunto em particular, quero falar mais à frente. Mas há soluções Transfer, de facto, aquilo que eu tenho lido e visto sobre isso, em que a reabilitação, há tecnologias em que a reabilitação com tecnologia Transfer permite uma durabilidade de 50 anos em vez dos 20. Já há essas situações, portanto, e acho que temos que avaliar, e aí sim podemos apelar aos donos de obra, mais aqui à própria, diria, tutela também, ao regulador, e também impor, entre aspas, que isto é sempre difícil, porque estamos no mercado aberto, sensibilizar para que a valia técnica da solução que vamos implementar tenha um peso superior ao custo.
ou pelo menos que seja feita uma análise como deve ser, custo-benefício, pelos chamados estudos de viabilidade económico-financeira, que não tem só o investimento, o CAPEX inicial, mas sim ver aquilo a longo prazo, quais são as vantagens que podem decorrer desse CAPEX inicial, traduzido em economias operacionais sempre. E aí sim, por isso que eu digo, eu penso que qualquer empresa que esteja nesse ramo, se fizer avaliação de custo-benefício, porque infelizmente as empresas não são instituições de caridade, têm que dar lucro. Se efetivamente os valores forem aliciantes, porque são investimentos, estamos a falar de tecnologias que são caríssimas, são ferramentas para essas tecnologias, são elevadíssimas, caros. Qualquer empresa em que o mercado, eu penso que a tendência do mercado vai ser aumentar nesse campo da reabilitação. Eu penso que a concorrência vai aparecer se efetivamente for aliciante, se os custos-benefícios justificarem. Por caso contrário, lá está, vamos continuar. Os que já têm não vão desfazer delas porque já o têm, e os que não têm não vão adquirir equipamentos para entrar no mercado, que sabem que os valores também não são. Mas eu penso que a tendência do mercado, efetivamente, eu não sou contra a concorrência, pelo contrário, acho que temos espaço para todos. Temos o mercado que cada qual tem a sua tecnologia, cada qual, ou seja, estamos a falar de um campo tão vasto que é impossível só uma empresa deter todas as tecnologias do mercado. Eu penso que há espaço para concorrência e qualquer outro que vier será bem-vindo. Muito bem. Certo. Ricardo. Eu concordo com o que foi dito atrás e realmente é verdade. O que vai ditar é um pouco a procura. Quanto mais procura houver pelo mercado, certamente mais empresas vão tentar posicionar para dar essas respostas. Como é óbvio, o fator, digamos assim, preço e custo é importante para que essas empresas possam existir, como foi dito. Como é óbvio, para uma empresa, digamos assim, é mais fácil. Se formos analisar, digamos assim, as coisas muito lineares, é mais fácil uma empresa investir na compra de uma retroescavadora do que num equipamento de transload. Porquê? Porque ao comprar uma retroescavadora automaticamente vai ter trabalho para ela. E vai, mesmo que seja a custos baixos, vai ter trabalho para ela, tem garantia de trabalho. Ao comprar um equipamento deste género, é um investimento que estamos aqui a falar que na grande maioria das vezes é superior ao custo de uma retroescavadora. Se calhar 2 e 3 e 4. E o próprio, digamos assim, o próprio mercado muitas vezes não valoriza este aspecto. Outro aspecto também é importante, é a mão de obra, cada vez é um fator muito importante e que temos que pensar nisso. Quer ao nível técnico para trabalhar com os equipamentos, quer a oferta disponível no mercado, porque não é fácil para as empresas comprar o equipamento, formar técnicos, ter técnicos preparados para trabalhar com esse equipamento e depois oportunidades, digamos assim, quer de rentabilizar o equipamento, quer de poder, digamos assim, poder perspectivar outras ambições futuramente, evoluir outros aspectos, criar mais equipas para poder dar, digamos assim, essa resposta mais rápida que o engenheiro António estava a falar há pouco. Podemos ter várias equipas a trabalhar, porque se as tivermos, alguns dias vão estar paradas. E então é preferível manter uma estrutura mais pequena e neste aspecto as empresas têm que analisar o risco que existe. Uma retroescavadora, se for preciso, está a trabalhar todos os dias. Se calhar a baixo custo, mas está a trabalhar todos os dias. O equipamento de transfer eventualmente estará parado no armazém ou então está com uma subcarga porque só podemos disponibilizar uma equipa para ele e não vamos fazer mais investimento assim, por assim dizer. Mas acredito que o mercado vai ditar isso e só tenho que enaltecer realmente da parte dos donos de obra cada vez estas novas visões, porque as pessoas estavam muito fixadas nos métodos tradicionais.
Hoje em dia os técnicos já procuram outro tipo de visão e da parte das empresas, salientar a visão de quem gera e dar o apoio para que isto possa existir, estas tecnologias. Obrigado. Humberto. Sim, concordo com os meus colegas. Realmente investir nestas tecnologias é um investimento inicial muito oneroso, são máquinas muito caras, muitas delas para comprar o conjunto todo superior a €1 milhão. Depois é o know-how. Hoje compramos as máquinas, mas não compramos o operador, como hoje o Ricardo disse bem, porque hoje em dia costumo dizer, nós compramos a máquina que compramos, agora se vier com o operador, compra-se já. E não vem com o operador, é preciso treiná-lo, é preciso ter atenção aos erros que ele vai cometer. Tudo isso é um know-how, o conhecimento do saber fazer. Hoje em dia a mão de obra é reduzida e o setor não é atrativo. Não vamos estar aqui estamos a trabalhar em saneamento, estamos a trabalhar em água, estamos a trabalhar ao sol, à chuva, e hoje as pessoas têm outras alternativas do que estar neste setor. Para mim é muito difícil reter e angariar pessoas para este setor, principalmente quando se faz a reabilitação em saneamento. Em termos de empresas, elas já estão, não vale a pena mascarar as coisas. Então, temos aí já 2 empresas espanholas, uma francesa, os alemães acho que também já vêm a caminho, ou seja, estamos a ser um pouco... Acho que há aí alternativas no mercado. Eu acredito que se houver obras de milhões, os empreiteiros grandes, estamos a falar de empreiteiros acima dos 40, 30, 40 milhões, possam eventualmente... Desculpa interromper. Sim, de acordo, mas eu não estou a ver as empresas estrangeiras a virem para aqui. Para essa questão dos milhões, bem, sim, mas eu também não estou a ver as entidades todas a terem interesse em lançar obras de milhões para isto, ou seja, cada vez mais priorizar as situações. Eu não digo uma remodelação pontual, que também tem muitas vantagens. Uma remodelação pontual muitas vezes resolve o problema, uma manga colocada pelo interior. Há soluções que pequenas intervenções têm grandes resultados, como sabemos. Mas o que vai haver aqui interesse é que haja disponibilidade para ir fazendo pequenas coisas, não é? E as empresas, isto pode mudar, e hoje em dia isto não há países, já há um mundo, não é? E como estava a dizer, de facto, eles vêm para cá, o mercado é aberto, portanto, ainda não há dúvidas sobre isso, mas eu acho que para já não vai haver muito interesse em virem para aqui com baixos níveis de faturação. Portanto, por isso, e daí a pertinência desta pergunta, e sem querer fugir muito ao tema, era se existe de facto em Portugal atualmente e empresas como a vossa, como as vossas, se poderão aparecer mais, no fundo. Eu conheço o mercado alemão e o que aconteceu no mercado alemão foi os grandes empreiteiros viram esta área como uma área em elevação, ou seja, em franco crescimento, e o que eu vi lá fora, e que antigamente eu conhecia aquele empreiteiro só pelo tradicional, foi esse empreiteiro criar um segmento dentro da empresa nesta área. É o que eu tenho visto mais, é isso, tendo em conta, isto para quê? Para fazer face aos pedidos dos clientes. Muito bem. Obrigado. Portanto, eu agora passaria aqui a umas perguntas mais técnicas, também para enriquecermos aqui ainda mais a conversa, não é? E é aqui para o caso da reparação de fugas na rede de água. Portanto, é um problema muito frequente. Aliás, na fase de reparação da própria fuga, portanto, é frequente que não se consiga detectar com rigor o local da fuga, ou seja, sabe-se por tecnologias acústicas e outro tipo de tecnologia, como determinado troço tem uma fuga que está mais ou menos ali, mas muitas vezes não se consegue detectar o local com rigor e onde se suspeita que esteja, muitas vezes já se está a abrir uma vala com algum comprimento para finalmente se encontrar a fuga. É verdade que é uma necessidade de aumentar, crescente, aumentar a eficácia da detecção, vamos fugir disso, mas também há uma necessidade de encontrar tecnologias que permitam a reparação das fugas condutas sem aberturas de valas ou buracos. Portanto, temos visto pessoalmente tenho visto algum desenvolvimento de soluções inovadoras
principalmente no Reino Unido. Perguntava se vocês estão a acompanhar o mercado nesta área e se perspectiva alguma revolução para lá a breve trecho. No fundo há soluções que se tem visto em que é colocar um gel dentro da conduta e o gel vai ao sítio da ruptura e repara aquilo, já são conhecidas. Mas se entendem que está aqui um potencial, se existe potencial para isto ir para a frente, isso de facto poderá revolucionar aqui o mercado. O que é que acha? Zacaria? Eu felizmente tive a experiência de fazer a pesquisa de fugas para a EPAL. Da mesma forma que as tecnologias de reabilitação estão a evoluir, as tecnologias de detecção de fugas também estão em franco crescimento. Nós, na altura, utilizamos uma tecnologia que era por ultrassónico. O que é que acontece? E aquilo era quase 90% fiável. Abríamos de uma caixa de válvula de 50 em 50 metros, ou 100 em 100 metros, e ela conseguia detectar, no intervalo dessas duas caixas, conseguia detectar as fugas com precisão. Ou seja, quando os que detectou fugas, quando se abriu na altura, abria-se para se resolver a solução da fuga, e em grande parte, atualmente, que eu saiba, ainda processa dessa forma. Estou a falar de condutas de água, não estou a referir a saneamento. Sim. Onde é que foi o nosso grande problema com essa tecnologia de ultrassónico? Quando chegamos na zona da Baixa de Lisboa, ali principalmente na zona de Restauradores, Avenida da Liberdade, como tem o metro a circular, a interferência do metro afetava exatamente, ou seja, ali, dos 90% de fiabilidade que tivemos nas outras zonas que não tinham essas interferências, ali passou ao contrário, passou 90% de infiabilidade, ou seja, detectava-se fugas e quando íamos a abrir não era fuga nenhuma. Por isso, lá está, acredito, estou a falar de 2004, 2005 aproximadamente, se a memória não me falha. Acredito que neste momento já existem tecnologias mais avançadas do que na altura aplicámos para detectar essas fugas. Agora, a nível de reparação dessas fugas, as tecnologias de reparação também desconheço, não quero estar aqui a falar sem saber, porque acredito que já existem tecnologias pontuais por videovigilância que levam, hoje em dia, provavelmente existirá, da mesma forma que fazem vistoria a condutas de saneamento por robôs que fazem a filmagem e conseguem detectar onde é que estão os problemas. Nós, pessoalmente, fazemos nos gasodutos inline inspection, que é a análise de integridade de gasodutos com PIG inteligentes. Nas águas, não sei se isso é funcional ou não. Agora, a nível de reparação desses pontos críticos, acredito-se que atualmente, com as tecnologias existentes, provavelmente 80% ainda é feito a céu aberto. Eu desconheço, lá está, peço desculpa. Sim, sem dúvida, sem dúvida, mas admitem, pelo que eu percebi, também admitem que já possa haver evolução sobre isso, né? E trará certamente muitas vantagens. Humberto, sobre este assunto. Sobre este assunto, relativamente ao setor da água, nós temos tido aí um contacto com uma empresa americana em que consegue filmar em carga e, para além de filmar em carga, o robô leva uma sonda e a sonda está num determinado ponto e nós, pelo exterior, conseguimos aferir com mais precisão. Conseguem mapear o sítio da avaria. Essa é a aposta que nós estamos a fazer, ainda estamos em fase de aquisição do equipamento e de formação. Essa é a principal situação. É claro que depois temos a reabilitação por inversão com a cura a vapor de água, em que conseguimos fazer um tiro de 400 metros para grandes adutoras, conseguimos ter 400 metros para evitar as escavações. Durante as escavações, nas escavações que abrimos, temos também uma novidade, como eu não tenho visto cá em Portugal, que é o sol líquido. O que é o sol líquido? Quando nós abrimos um buraco para as válvulas para fazer uma reparação, o que nós fazemos é colocamos sol líquido. É muito idêntico ao designado grout, mas através de sol. É um sol com umas ventonites e com
umas misturas limpim-pim, digamos assim, que transformam o próprio solo que nós retiramos, levamos ao estaleiro, criamos uma mistura e vai para o local onde ele autocompacta para evitar abatimentos no futuro. É também um dos procedimentos que temos estado a estudar e a implementar. Ricardo. Bem, eu penso que em relação a estas técnicas de reparação das condutas de água, existem várias no mercado. Às vezes não tantas como gostaria, mas existem algumas. Mas alguns dos problemas passam logo porque vamos estar a reabilitar algo que está em contacto com a água potável. E depois temos logo as barreiras de qual é o produto que vais lá estar para a reparação. Homologação, se claro, homologação, se temos homologação, se não temos homologação, o que é que o dono de obra vai, os entraves que vão surgir, para se primeiro que seja aprovado. Isto é um processo muito burocrático, é um processo muito difícil, que afasta logo as empresas numa primeira fase de avançar. Eu diria que não devia afastar, eu diria que devia até motivar, porque de facto, se conseguir uma situação dessas, é inovador, porque reparem, isto até são, mesmo que seja com 90% ou 50% das fugas, sabemos que há ali um problema, uma fuga, e se conseguirmos ter uma solução que de facto passe esta burocracia toda, não é? No melhor cenário, não é? E que seja possível utilizar com água potável e que de facto se consiga fazer a reparação pelo interior sem estarmos com interrupção do serviço, há de haver sempre, ou então isso ainda seria mais inovador, mas sem estarmos com necessidade de abrir nenhum buraco, pode ser feito introduzido por um hidrante, por exemplo, e retirado. Isso, na minha opinião, seria muito inovador e além de que poderia também garantir mais durabilidade aos ativos, porque nós sabemos que vamos abrir vala e se vamos ter ali o ativo exposto, criamos sempre ali, ou há ali potencial de o ferirmos, entre aspas, não é? Mesmo depois de reparar a avaria ou o ponto de fuga. Muito bem. Emanuel, alguma opinião sobre este assunto? Claro que a abertura, o conseguirmos fazer sem abertura de vala era incrível, era o urso azul. Por exemplo, nossa maneira, como nós fazemos algumas das detecções de água, a gente temos um robô em que vai pela conduta, não sob pressão, ela é desvaziada, pode ter água, não tem mal, mas não vai sob pressão, e ele consegue percorrer perto de 300 metros, se não houver uma inclinação muito elevada, e visualmente consegue-se detectar se houver uma fissura, consegue-se ver uma fissura. Claro que se for uma microfissura, uma coisa muito inicial, provavelmente não vai conseguir ver, porque a água, por mais que esteja parada, com o movimento da água vai haver sempre alguma trepidação, alguma turbidez, e vamos ter uma percepção a 100% do que é que possa lá estar. Claro, o robô é equipado com sondas e a gente consegue mapear, como se falou anteriormente, isso consegue-se mapear. Estamos a falar de sondas ultrassónicas, CCTV e acústicas, é isso? Exatamente. Tirando isso, nós em Portugal já existe, como o engenheiro Humberto falou, a inversão e a reparação completa de um tramo de 400 metros, mas não deixa de ser uma operação muito complicada, uma operação difícil, não é uma operação que voltamos ao mesmo, temos que ter outra vez pessoas capazes, o equipamento não digo, porque o equipamento é comprar, é adquirir, ok, é um orçamento, é difícil, mas é adquirir, mas o pessoal não, o pessoal é preciso formar, e então voltamos ao mesmo, porque o engenheiro Humberto está aqui, não vai deixar mentir, a colocação de uma inversão de 400 metros não é para qualquer um. Não, é verdade, Emanuel, o colega, é verdade, o problema bate sempre aí, é na mão de obra, e nós quando fazemos inversão, temos sempre duas pessoas estrangeiras a acompanhar, quer seja o tipo que vendeu a manga, quer seja o tipo de resinas. Porquê? Porque são fatores muito críticos, até posso
A EPAL cortou automaticamente esta metodologia, porque a primeira que fez correu mal, e então ela erradicou esta metodologia porque correu mal a primeira. Isto é preciso ter alguma atenção na aplicação destas tecnologias, porque se correr mal, o cliente rolam cabeças, porque é que correu mal, porque é que não se fez isto, porque é que não se fez aquilo, e diz, não se vai fazer mais isto aqui. E esta questão da metodologia por inversão é a melhor para a água potável, apesar de ser a mais antiga, é muito mais morosa que o CIP-PUV, muito mais morosa, é preciso muito mais mão de obra, tem fatores de riscos mais elevados, mas continua a ser neste momento para a água potável a que eu tenho para responder a estes critérios. Sei bem que existem outras empresas que colocam poliéster no coletor de água potável, eu não o vou fazer, nunca o irei fazer, pelos riscos que isso acarreta para as pessoas. O engenheiro António Mamed falou no líquido que colocava na conduta. Um gel sem químicos. São notícias, portanto, são nas feiras, vá lá nas feiras de inovação que têm acontecido, tem-se assistido a algumas coisas, embora ainda não se tenha concretizado muito, não é? Sim. E o importante é saber, na água potável, é saber o que é que vai ficar em contato com a água potável, qual é que é o tipo de material. A diversão é muito custoso de fazer, é muito demorado, porque só se pode utilizar resinas epóxi, são compatíveis. Tem um filme de polipropileno ou um filme PE, numa espessura garantida, que aquilo dificulta a colocação. Nós temos feito isso, mas para clientes muito específicos que exigem isso, porque conhecem bem a tecnologia. O caso da Solvay já aplica isso há mais de 20 anos. Ou seja, porque ela é da Bélgica, já sabia que lá se utilizava, trouxe a tecnologia, que é nosso parceiro e que nós aplicamos com eles. São situações muito específicas, mas o que é importante é saber qual é que é o contacto que está com a água, que material, para dar estas garantias. E eu concordo, é claro, nós neste momento introduzimos um sistema de aprovação na EPAL, que tem a ver com esta manga, com o fornecedor da manga, com o revestimento a polipropileno, que ela inverte, e ao invertir o que fica em contato com a água é polipropileno. Estamos a fazer o processo para acreditação na EPAL, porque entendemos que é uma vantagem relativamente... primeiro temos que ter a credenciação, e depois é uma vantagem que estamos em primeira linha para o futuro. Muito bem. Acrescentar só uma coisa, por exemplo, com as mangas de ultravioleta, nós podemos utilizar as resinas polivinílicas, e essas resinas poderão ser possíveis a aplicação em condutas de água. Só existe um problema, é que quando eu estou no meu dia-a-dia e estou a fazer reparações e saneamento, e nós temos todo o material que entra, que sai, que vai selar, todo o material periférico da nossa aplicação, ela acaba por estar em contacto com o saneamento. Por mais que aquilo seja esterilizado, não vamos estar a ter um equipamento extra ou que só coloque em água potável, porque para isso a gente teria que fazer toda uma esterilização, e esterilizar vai danificar cada vez mais o equipamento, porque nós vamos ter que o submeter sobre químicos fortes ou solventes fortes, o que seja, para que a gente garanta que não vamos estar a fazer uma contaminação à água. Portanto, é possível também com ultravioleta, mas pode se tornar inviável no fator de termos que estar a esterilizar hoje, trabalhar amanhã, e portanto vou fazer saneamento mais 15 dias e por aí vai. Ainda é um caminho das pedras. Nós na Alemanha já temos outro sistema, que me parece para algumas situações interessante, que é o restabelecimento estrutural. Temos que caracterizar a conduta, o coletor, ou a adutora, caracterizamos e dizemos, olha, isto é HPC3, é a reabilitação estrutural. Colocamos um liner que lhe estabelece a parte estrutural, do código estrutural, e a seguir colocamos uma manga de inversão em que o contacto fica em PP. Isso acredito, agora é duplicar trabalho, é oneroso, mas é uma solução, pronto. Porque quando nós vamos colocar manga, inversão a vapor, aquilo é um trabalho muito custoso. Ainda há um caminho das pedras por fazer, como estava a dizer. Muito bem. Passando agora para as redes de águas residuais também, o que se tem visto é que o nível de infiltrações que estes sistemas de águas residuais apresentam
revelam também um cenário perigoso, portanto, ou seja, há muitas infiltrações a entrar, quer de águas pluviais, quer águas freáticas, nos sistemas de drenagem e colocam em causa a durabilidade dos ativos, quer seja os transportes, coletores de elevação, estações elevatórias e com consequentes consumos energéticos superiores e até os tratamentos que se está a ter custos a tratar água que já está já pode ser rejeitada em maioria. E é um tema também que precisa aqui ser debatido. Bem, no caso dos coletores, já se falou aqui, temos visto uma grande evolução nas metodologias essencialmente SIP, não é? O Cured in Place Pipe, mais concretamente no processo de cura dos liners ou mangas. Mas o que é que nos podem aqui, de uma forma muito resumida, adiantar sobre isto? Eu tenho visto, portanto, agora, e também nos países nórdicos, a optarem por um processo de cura à base de LED, em detrimento do UV. O que é que nos podem dizer sobre isto? Zacarias. Estou, António. Peço desculpa, estava aqui a falar com um colega. Nós temos uma emergência para rede de gasodutos e ligaram-nos agora. Estávamos a falar, portanto, sobre a reabilitação de coletores de saneamento, a evolução que houve, muita evolução já nos últimos tempos, e é um processo que já tem muitos anos, como sabemos, mas agora, recentemente, tem-se visto um processo de cura dos liners, né, ou das mangas, através de LED, em detrimento do UV, portanto. O que é que vocês nos podem aqui adiantar sobre essas tecnologias? Infelizmente ou felizmente, a nível de saneamento, nós não investimos muito nessa área, porque lá está, nós fazemos gás. O nosso core business, temos a parte da geotecnia, temos a parte do oil and gas e temos a parte das reabilitações e focamos, lá está, como digo, nenhuma empresa consegue reunir todas as tecnologias, claro, então claro. tivemos que apostar para termos dentro do... Claro, completamente compreensível, Zacari. Nós adotamos mais na parte das reabilitações de tubagens de água e não só, porque quando falamos de transhless, temos que pensar também nas condutas novas, não só nas de reabilitação. Aqui estamos a bater muito na reabilitação, mas também nós fazemos muito transhless sem ser de condutas novas. Temos a tecnologia de perfurações dirigidas, horizontais, microtumulação. Na parte da reabilitação de saneamento, conheço algumas tecnologias, mas para ser sincero, não tenho muito aprofundado e não queria pronunciar de algo que não domino. Humberto, o que é que vocês acham? Então, eu, na minha opinião, essa questão da cura tem a ver com o seguinte. No último seminário que eu estive, a questão da cura do LED e do UV. É uma pergunta técnica bastante profunda que em curto espaço de tempo é difícil de explicar. Mas a questão, nós temos que ver a manga que vem pré-impregnada da fábrica como um hambúrguer, não é? Em que para cozer o hambúrguer, para que ela consiga garantir o estabelecimento estrutural, por isso é que nós tiramos amostras do que é curado e levamos aos laboratórios para garantir se o módulo a curto e a longo termo está correto e de acordo com a ficha técnica, né? Porque colocar lá o módulo quase a chegar ao aço é muito interessante, mas depois, se a cura é mal feita, ele não atinge essa situação. As ultravioletas dá mais capacidade de penetração, é a radiação que faz com que a polimerização da resina se efetue e daí ganho de resistência. Quanto aos LED, eu já vi, mas eu não gosto de utilizar LED, eu não acredito nos LED para grandes diâmetros. Eu acho que os LED vêm ocupar um espaço que não havia, que é até 110 milímetros. Eu acho que os LED vão ocupar um espaço de pequena tubagem, de tubagem até aos 110 milímetros. Não estou a ver essa tecnologia para grandes diâmetros. Até porque não acredito... Perde eficácia, não é? Sim, na cura. Se eu aumentar muito a espessura, o LED não tem capacidade de me curar as resinas que estão mais no extradorso do liner.
as Mas ultravioletas. para o caso do saneamento, para um diâmetro 200, que é o mais comum, poderá ser uma tecnologia, porque isto, no fundo, é mais célere, não é? O processo de cura é mais célere. Sim, eu estou a ver E a muita questão LED. das Eu temperaturas. tenho muita fé na LED para pequenos diâmetros e diferenças de diâmetros. Ou seja, aquilo estava a 75, passou para 110, para 125 e tenho um liner tridimensional que me consegue fazer esses diâmetros todos. Epá, aí eu digo, esqueçam, o LED é a melhor solução, não façam mais nada, levam equipamento LED. Quanto ao restante, quando já vamos para uma situação estrutural de 200, eu sinto muito mais à vontade com ultravioletas pelos testes laboratoriais que me dão, para dar garantia depois ao cliente. Porque, atenção, há uma coisa que não falámos aqui, mas todas as tecnologias são alvos de um plano de qualidade e de um plano de ensaios que depois é dado ao dono de obra e ministrado por laboratórios externos. Neste caso, eu trabalho com a Universidade do Minho, uma universidade que se tem adaptado muito a este setor do Transless. Muito bem. Ricardo, eu acho que vocês aqui não... Não, nós aqui para esta tecnologia CIP recorremos sempre a parceiros. No entanto, adiante que relativamente ao saneamento, nós temos uma representação finlandesa, que é o FlexiROR, é uma tubagem corrugada, flexível, de fabrico específico, que permite a introdução através da caixa de Vita, não necessita de, digamos assim, de poço de ataque, entra na caixa de Vita, ela é soldada através de uniões eletrosoldáveis específicas para o corrugado. É um tubo que pode ser fornecido em SN4 ou SN8 e permite a reabilitação do saneamento do coletor. É óbvio, traz uma redução de secção, mas é o indicado para diâmetros até 300, de onde se pode fazer a reabilitação através da caixa de Vita. Emanuel, sobre este assunto. Antes de mais, peço desculpa que a minha chamada falhou, tive aqui um pequeno problema. A pergunta, se me puder repetir a pergunta na sua essência, que é para ter certeza. Portanto, no fundo era comparar aqui os processos de cura dos liners através de UV versus LED, vá lá. Ok. A grande diferença do UV pelo LED é que uma manga de ultravioleta ela precisa do UVA, UVB e UVC para a sua cura. Sendo que os LEDs não são capazes do UVC, porque o UVC é deferido pela temperatura que é criada dentro da manga, o LED nunca irá conseguir curar a 100%. Eu utilizo também um LED, nós temos LED, como o engenheiro Humberto falou, que é pequenos diâmetros onde usamos mangas expansivas para conseguir fazer pequenas curvas, pequenos chifões antigos que existem para se conseguir curar e resolver os problemas aos clientes. Claro que vamos para uma zona estrutural, vamos pegar nas lâmpadas ultravioleta, porque vamos conseguir trabalhar a rondar os 80 graus, onde é temperaturas mínimas, não é exatamente as mínimas, mas as temperaturas ideais para se poder fazer uma cura perfeita, uma cura onde vamos ter uma seca perfeita da resina, e torna-se muito mais fiável, é muito mais, não vou dizer mais fácil, mas sim dá-nos uma garantia muito maior a aplicação com as lâmpadas ultravioleta do que com os LEDs. Muito bem. Ok, eu agora como última pergunta, até porque já vai longa a conversa, passava agora, mantendo aqui nas águas residuais, para as caixas de visita. Portanto, nós estamos todos de acordo que são um ponto de entrada de água pluvial e freática nos sistemas de águas residuais e a sua vida útil é muito reduzida face ao ambiente em que estão inseridos. A questão que coloco aqui, eu queria colocar é se concordam que abandonar as soluções à base de cimento, soluções quer iniciais, não é, de uma caixa de visita nova, quer de remodelação, no que diz respeito ao referente das superfícies em contato com o efluente ou que estão sujeitas à ação do H2S, né, sulfídrico, vá lá, se devemos deixar essas soluções à base de cimento, nós todos vemos quando fazemos a inspeção deste tipo de ativos o estado degradado em que eles estão,
em detrimento de soluções à base de polímeros ou plásticos que atualmente existem no mercado, pese embora sejam mais dispendiosas. E muitas vezes estamos a falar de uma reabilitação mais dispendiosa do que fazer uma caixa nova, nós sabemos isso. Mas aqui teremos que ver, lá está, aquela questão do custo-benefício a longo prazo, não é? A tal viabilidade financeira que estamos aqui a falar. Mas o que é que vocês aqui, qual é que é a vossa opinião? Como é que o mercado está aqui? Sei que têm essas soluções, alguns de vocês têm essas soluções, mas estão de acordo que cimento dentro de uma caixa tem os dias contados. Ora, Humberto, Ok. É uma questão bastante importante, muito profunda e que também demoraria muito tempo a explicar todos os fatores das caixas de visita. Nós aqui, posso lhe dizer que fizemos 5 vezes as mesmas caixas em atar de Febros, ali em Gaia, quando começámos isto tudo, há mais de 10 anos, e não percebíamos porque não conseguíamos entender o fator de destruição do H2S. Colocámos uma argamassa normal, depois trouxemos uma argamassa de França, outra da Alemanha, e dava sempre problemas. Isto porquê? Porque eram as caixas de chegada à tarde de Febros e que tinham uma elevada... O cliente estava chateadíssimo connosco, porque aquilo estava sempre a degradar, nós não estávamos a perceber, até que fomos procurar as soluções. E as soluções que nós hoje adotamos nas caixas de visita é realmente o ácido sulfídrico com o cimento não é compatível e ele vai degradar de certeza. Nós agora em Gaia também fizemos umas caixas em que a parede da caixa estava completamente diluída. Nós hoje em dia, para a intervenção nas caixas de visita, independentemente do que vem no caderno de encargos e que o projetista indica, porque nós temos aqui um problema também de projetistas, o que nós fazemos é medir o H2S com data log. Fazemos a medição do data log e caracterizamos o fator de risco. Se for um fator de 10 ppm, 20 ppm, pronto, aí pode colocar qualquer material, inclusivamente cimento, não há de haver grande... Ou seja, tem uma durabilidade específica da garantia dos 5 ou 10 anos. Mas quando se eleva dos 60, 75 ppm, aí não há nada a fazer, nós temos que utilizar produtos isentos de cimento. Nós utilizamos uma marca americana que é o Geocrit, mas também devido a estes fatores das emissões e da anulação das centrais termoelétricas, que precisávamos cinzas das centrais para produzir este produto para substituir o cimento, temos com maior dificuldade no abastecimento disto. Quando supera os H2S, no caso de caixas de digestores, chegadas às centrais, chegadas às etares, pós-silvatórios, caixas de transição, caixas com queda, não há hipótese. Nós só utilizamos polietileno, independentemente do que o caderno de encargos diga, porque a garantia é minha. Depois chamamos cá o projetista e dizemos, olha, se o projetista assumir, nós fazemos. Que caracterização é que nós temos? Nós fizemos as primeiras 12 caixas, em reabilitação em PED, através do SureGrip, em OIAM para as águas do centro litoral. E a minha satisfação foi, passados 5 anos, fomos fazer a seção definitiva da obra. Foi a primeira seção que eu fiz onde não houve um ponto a corrigir. E aquilo deu-me uma satisfação enorme. E o administrador veio e disse, olha, nós estávamos muito receosos relativamente à solução, mas hoje aqui, fim dos 5 anos da finalização da obra, sabemos que esta é a solução que nós queremos adotar. É claro que uma reabilitação em PED no local é extremamente onerosa e temos um problema depois da mão de obra para o fazer. Mas o que nós devíamos ter esta solução era há 20 anos atrás, que era colocar o plástico nos pré-fabricados, que também já fizemos isso para a EPAL, colocámos revestimos todos os anéis e cúpulas no pré-fabricado, instalámos em obra e no fim soldámos. Essa é, sem dúvida, a melhor de todas, a melhor solução de todas, a mais barata, fica a 25 euros cada metro quadrado, é a solução arrasadora para toda a gente. O que nós temos optado é feito isto, fazemos a leitura do H2S. Relativamente aos fundos, também vos quero dizer uma coisa. Os fundos querem argamassa rápidas, isto ou aquilo, não funciona. Tem que ser com material que depois da gente vai embora à noite, abre o bypass e a argamassa vai toda embora. Nós fizemos uma obra em Barcarena, tivemos o cuidado de chamar o dono da obra e chamar a atenção para isso.
fizemos um fundo em PE com uma amostra a dizer que aquilo é que era o futuro. Ele não aceitou, agora quando foi à recepção, temos uma... Aprender estas dinâmicas, porque o que é caro numa obra de reabilitação, e é aqui a referir, é o bypass. 33% do orçamento de uma obra de reabilitação e saneamento, quer seja coletor, quer seja caixa de visita, é o bypass. E o bypass vai-se embora, o bypass não fica na obra, é dinheiro completamente perdido. Ou seja, temos que optar sempre por uma solução o mais durável possível. Eu não sou da opinião que se deve pôr pé em tudo, o que eu sou da opinião é que se deve de medir os gases e, mediante essa medição de gases, deve-se enquadrar. Eu acredito, por exemplo, eu tenho situações em que o cimento aguenta, é baixo, é uma situação menor. Depois a seguir, caixas de cabeceira com pouco contributo. Sim. Depois vou para argamassas XWW4 com a certificação alemã, isentas de cimento. E só depois é que vou para o pé. Epóxi, jamais, como diz o outro, jamais. Epóxi em elementos enterrados eu não aplico. Ou elementos híbridos, produtos de elementos híbridos ou de epóxi, eu não aplico em elementos enterrados. Ponto. Porque já tive... soluções à base de polímeros? De polímero, sim, é este geocrete, é esta argamassa, é o futuro. É o futuro. O problema de nós até queremos produzir isso cá, mas não conseguimos porque não temos cinzas volantes. Não temos cinzas volantes, vamos ter com a Soporcel ali de Aveiro, mas o material resultante não era de qualidade, não nos conseguia garantir um bom produto. Mas o futuro eu acredito no polímero. No polímero para uma faixa até um determinado nível. Depois, a partir daí, caixas de digestores, zonas mais complicadas, é abandonar, é pôr plástico. O plástico é uma solução espetacular. Já existem, para vos dizer, também já existe inúmeros fabricantes, já existem 4 fabricantes em Portugal. Aplicadores, já vamos nos 7 empresas que fazem isso. Acho que já estamos bem servidos no mercado. Não tenho visto etagem que as caixas de recepção dos digestores, que de facto até a tubagem em inox está a ser comida, portanto está a ser deteriorada. Portanto, eu fiz os digestores... Os ambientes são muito agressivos. Eu fiz os digestores de etar do Freixo e aquilo fiquei muito sensibilizado. 20 centímetros de parede do digestor desapareceu. É uma coisa incrível. E agora com o plástico está lá e há de resolver. Muito bem. Mais alguém tem aqui uma opinião sobre a questão das caixas de visita? Eu penso que as caixas de visita, o problema das caixas é transversal a todas as infraestruturas, não só saneamento, águas, gás, eletricidade, é transversal a tudo. E é como digo, o mercado já tem soluções para todos esses problemas. Infelizmente o nosso mercado vai sempre a reboque dos outros e quando chega... Porque, acima de tudo, vamos bater sempre na mesma tecla. Os valores das obras, que em Portugal, infelizmente, existe muita qualidade, nisso somos peritos, mas esquecemos que tanto qualidade e segurança custa dinheiro. E enquanto o dono de obra não for aberto a esse tipo de problemas, também dificilmente vamos ter soluções a curto prazo. Eu acredito que a longo prazo, da mesma forma que temos vindo a caminhar, acredito que daqui a mais 20 anos passaremos a ter todas as caixas com polímeros, todas as caixas com polietileno ou plástico. Acredito que sim, porque eu lembro-me a coisa de 15 anos atrás, fui de férias a Inglaterra e já tinha visto eles a utilizarem caixas de visita de plástico ou de polietileno. No entanto, passaram 15 anos, tenho agora novidade que o engenheiro Humberto estão a utilizar e fico contente por isso, mas lá está, é como digo, batemos sempre na mesma, vamos sempre acabar por ir ao mesmo encontro. A qualidade tem preço, às vezes aqui em Portugal é difícil reconhecer esse valor. Muito bem. Obrigado. Emanuel, um contributo? Para acrescentar aqui, por exemplo, nós agora estamos junto com a Vandenberg, que é o nosso maior fornecedor de liners, e eles estão com a produção de uma manga que se chama BB 8.5, se não me engano, 8.S. Aquilo é nada mais nada menos do que uma manga,
hiperspansível. Então, se nós temos um tronco cone com entrada de 60, passamos por uma manilha de 1,20 m e ela consegue calcar toda a caixa. Ela é selada em baixo, ela é selada no altar e no fundo é manualmente, tem que se fazer a mistura manual ou fazer por... Não é eletrosoldado, mas é uma solda específica que se tem que fazer à manga, mas ela fica estanque, 100% estanque, e essa será também uma boa contribuição, porque se as caixas, que as caixas fazem uma acumulação de H2S muito maior que um tubo, porque um tubo tem o saneamento a correr, então ele também está a correr por todos os gases, na caixa vai fazer uma acumulação maior, mas sendo que a gente pode trocar as resinas utilizadas nessa manga, na BB 8,5, isso será uma boa solução, porque nós criamos uma nova caixa por dentro da caixa existente, que era o nosso problema, porque a manga necessita sempre de um hospedeiro, e enquanto que uma caixa de manilhas de plástico, ela constrói-se pré-fabricada, portanto, em saneamento novo será essa sempre a melhor solução, para mim, mas numa reconstrução, numa reabilitação, estas novas reabilitações com liner também será um dos nossos futuros também a recorrer. Bem, Ricardo, penso que em relação a este assunto, acho que os colegas já disseram tudo, não vale a pena estar-me a alongar muito mais. Penso que o que foi dito foi correto. Muito bem. Portanto, muito mais haveria aqui para debater, mas deixo essa discussão para outras oportunidades, certamente aparecerão. Agradeço a todos a vossa disponibilidade, foi um prazer debater estes assuntos convosco e tenho a certeza que o contributo que aqui nos deixam será útil para o setor, porque efetivamente é muito importante que se ponham em prática tecnologias que permitam às entidades gestoras obter índices de eficiência melhores do que aqueles que têm vindo a ser apresentados nos últimos anos e que salvaguardem, diria até que prolonguem a vida útil dos ativos. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.